E antes da gente começar, a gente gostaria que o senhor pudesse falar um pouco mais sobre sua trajetória dentro da sua área, formações, etc. Certo. Então, meu nome é Jonatas, eu sou psicólogo jurídico na cidade de Rio Verde, Goiás, e sou natural de Minas Gerais. Então, a minha formação se deu lá em Minas. Trabalhei na saúde mental no CAPS, CAPS 1, e no CRAS, então, no Centro de Atenção Psicossocial e no Centro de Referência de Assistência Social, né? Durante uns 3 anos, aproximadamente. Bom, a minha grande paixão é a saúde mental, né? Sou apaixonado pela área, então, quando eu fiz o concurso para o TJ Goiás, eu eu já estava trabalhando no centro de atenção psicossocial e fiquei bastante em dúvida, né, se deixava ou não, porque eu gostava muito. E aí eu lembro que eu procurei na época uma assistente social que trabalhava no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na minha cidade, para conversar com ela sobre como era o trabalho, geralmente desempenhado pela equipe técnica, e se valia a pena, né, ela me incentivou. E aí eu vim, né. Mas quando eu vim para cá, a minha perspectiva era um pouco diferente, porque eu não tinha visão de dentro, né. Eu conhecia um pouquinho, muito pouco, da visão de fora. Eu tinha feito estágio em jurídica, conhecia um pouquinho o trabalho da assistente social também, mas era uma visão muito de fora, assim, eu não tinha conhecimento da instituição em si. Então foi uma surpresa e um aprendizado, né? E quando eu vim para cá, eu vim pensando na bandeira da saúde mental, porque eu já tinha algumas interlocuções mediante o CAPS e o CRAS com os judiciários. A gente era chamado à audiência para poder falar sobre um caso ou outro, e a gente percebia bastante preconceito, o desconhecimento a respeito do sujeito com sofrimento mental. Eu pensei, olha, ótimo ter qualquer possibilidade, né, de levar a bandeira de saúde mental. Aí quando eu cheguei aqui, vi que não é bem assim. Os enfrentamentos, né, são muito diversos. A formação, eu acho que do campo do direito, traz aquela bagagem de psicopatia, de comportamento desviante, muito forte isso, né? Então você lutar contra esse estereótipo do perfil criminoso que eles já trazem é muito complicado. Mas é um desafio constante, né? E um aprendizado também muito grande. Mas é um trabalho possível, assim, de ser muito bonito também, né? Eu já estou em várias áreas dentro do judiciário, então não é só criminal, na infância e juventude, na área de família, violência doméstica, e é muito amplo, né? Como eu trabalho no interior de Goiás, uma cidade de interior, aqui em Rio Verde, vocês estão em Caldas Novas, né, eu acho. É uma cidade de uns 300 mil habitantes, talvez um pouco mais. É uma cidade pequena e a gente atua em todas as áreas. Então tem uma especialidade. Em todas as áreas da justiça a gente atua. Foi assim que eu cheguei no judiciário. Fazendo um pouquinho de tudo. A segunda pergunta é para você contar um pouquinho para a gente de alguns desafios da sua área. Certo. O desafio, eu acho que é esse diálogo com o direito, campo do direito, manter e estabelecer esse diálogo. E, embora, assim, a psicologia jurídica ela tenha um prestígio muito grande dentro do judiciário, né? A gente é muito convocado para fazer perícia, mas é, sobretudo, perícia. Eu acho que uma das dimensões que a gente pode contribuir demais, sobremaneira, dentro do judiciário, é através de intervenções institucionais, a partir de uma análise institucional. Isso ainda fazemos muito pouco, porque temos pouca abertura para isso, né? Então, a credibilidade na perícia é enorme. Quando eu cheguei aqui, não tínhamos uma equipe técnica, a gente tinha uma profissional cedida da prefeitura, mas ela atuava muito restritamente na infância, né? E muito poucos casos. Quando eu cheguei, eu demorei, eles me enviaram um processo já quase com um mês que eu já estava no setor, né? Hoje, eu estou trabalhando nos processos de agosto do ano passado, né? Tem 300, 400 processos para toda a equipe. Nossa equipe ela é composta de 7 profissionais, somente eu de psicólogo no momento, mais 4 assistentes sociais e 2 pedagogas. Então, hoje, a gente começou trabalhando fazendo estudos psicossociais em conjunto, em duplas. Hoje, a gente recebe o processo individualmente, né? Exatamente devido à demanda. E alguns processos que a gente recebe, a gente verifica que não havia necessidade de uma perícia psicológica, mas os juízes vão ficando dependentes da sua avaliação, da sua posição, da sua perspectiva, da perspectiva da psicologia, para poder fazer o julgamento, né? Então, isso é um reflexo da estima, do respeito que eles têm pela psicologia no judiciário. Mas o desafio, eu acho que é esse, é pensar a psicologia para além da contribuição em perícias, né? Também um outro desafio que tem a ver também com essa analítica institucional é que, às vezes, o nosso trabalho ele não é pensado a partir de nós mesmos, né, dos profissionais da psicologia. Ele já é atravessado por uma verticalidade do poder. O judiciário ele é estratificado, né, por um poder piramidal, o juiz.
no ápice da escala, da pirâmide, e sempre organizando o trabalho a partir dessa corrente de transmissão de poder. Isso eu acho que é um problema, né? Que eu acho que o psicólogo ele pode contribuir bastante para outros processos de trabalho, pelo menos para fazer, para pensar o seu próprio processo de trabalho dentro do judiciário, e nem sempre isso é possível. Perfeito. E um conselho ou orientação que você daria para os estudantes que têm interesse de seguir nessa mesma área? A gente está, acho que é difícil também, né? É uma área apaixonante. Assim, a gente pode fazer muita coisa, né? Eu acho que um conselho é a gente ficar bem atento, né? Às políticas da psicologia dentro do judiciário. Hoje a gente percebe que não temos uma psicologia no judiciário, a gente não tem a psicologia jurídica, tá? A gente tem psicologias com várias diferentes políticas lá dentro, né? Tenho colegas em Goiânia que trabalham com a perspectiva, eu trabalho com a psicologia social, poderíamos chamar de psicologia social jurídica, outros colegas em Goiânia também. Então, aquele saber, aquele recorte de saber instituído de psicologia jurídica não é único, e às vezes ele é até problemático, né, sobre vários aspectos. Isso, para mim, pelo menos a concepção da crítica da psicologia jurídica clássica, é isso, conhecer outras possibilidades de atuação dentro do judiciário, estar aberto a essas possibilidades, sabe? Eu aconselharia isso, de estar atento às políticas, as políticas da psicologia, as possibilidades políticas da psicologia no judiciário. Não ficarmos restritamente presos àquilo que foi construído desde o início da inserção da psicologia no judiciário, porque é problemático. A gente sabe que a psicologia e o judiciário, né, tem vários estudos que apontam que a grande maioria das pessoas presas, né, são negros de classe baixa, etc. Ou seja, se a gente funciona nessa linha de pensamento judiciário, se a gente adequa o nosso saber ao pensamento judiciário, a gente vai estar fazendo, talvez, uma prática de exclusão. Então, pensar criticamente sempre a nossa prática, se articulando com outras correntes teóricas que temos dentro da psicologia, que são mais críticas, né? Mas dá para fazer muita coisa bonita, tá? Então, assim, se apaixone pela área. Justo. A gente falou dos desafios, né? Mas a gente queria saber agora sobre as partes que você acha que tem uma vantagem atuar nessa área. Tem a vantagem pessoal, de você, em termos, por exemplo, de condições de trabalho, é muito bom, né? Judiciário é uma profissão, psicólogo jurídico é uma área que tem uma remuneração muito boa. Tem a vantagem também de você exercer um trabalho crítico, dentro da instituição e criar redes de discussão, né? A partir de dentro, como eu disse. A possibilidade de você trazer as minorias sociais, né, para dentro do processo, ter voz dentro do processo e não ser alheio a decisões arbitrárias, por exemplo, né, que culpabilizam, que excluem essa população já excluída, né? Então, eu penso que a gente dá voz a muita gente. A gente dá voz a muita gente. Acho que uma das principais vantagens de ocupar esse lugar dentro do judiciário hoje é isso. Claro, um exemplo, né? Casos de alienação parental, que é quando um dos genitores, uma das partes, né, pode ser avó, avô, né, mas vamos colocar genitores, pais. Quando um dos pais indispõe a criança ao convívio com o outro genitor. Então, né, no caso de alienação parental, em que você tem a mulher como suposta alienadora, né, quando o pai da criança entra na justiça contra a mãe por ela estar praticando alienação parental, o juiz pede para a gente fazer uma perícia para verificar se realmente há alienação parental. Bom, suponhamos que a gente verifica, né, e sim, ela está praticando alienação parental. Então, se no molde clássico de uma perícia psicológica jurídica, né, eu escrevo, faço o relatório dizendo que há todos os indícios ali, elementos que configuram alienação parental por parte da genitora, eu estarei fazendo um bom trabalho, né, sem recriminação aí do Conselho de Ética da Psicologia. Porém, suponhamos que essa mulher ela passou durante 30 anos sofrendo violência doméstica.
agressões físicas, agressões psicológicas, violência, moral, etc. E essa relação parental que ela está produzindo decorre exatamente do medo que ela sente de a criança também sofrer violações e violência junto com o pai. Assim como ela sofreu, ela teme que a criança também sofra. Bom, parece que as coisas mudam de, de natureza, assim, né? Não é dizer que ela não produz alienação parental, isso não é problemático, porque alienação parental é crime, né? Mas me parece que o juiz ele tem condições de avaliar esse processo e ajudar essas partes a se entenderem melhor, a partir da constatação de que essa mulher, ela também tem um trauma ali, né? Ela também tem um medo, também um ato de, pelo menos uma tentativa de cuidado da criança, né? Ela faz uma alienação parental, que é prejudicial à criança, mas visando protegê-la daquilo que ela mesma sofreu. Então, eu acho que até me perdi porque eu falei esse exemplo, mas assim, acho que são as possibilidades que a gente tem de trazer para dentro do processo um olhar diferencial, uma particularidade daquela família, da maneira como eles acontecem, para além do que a lei coloca, ou pelo menos para além do que o juiz pede, ele solicita. Ele quer saber se há ou não alienação parental. A gente vai além disso, né? E a gente traz elementos para ele pensar isso de uma forma humanizada. Essa mãe talvez não precisa de uma punição, ela precisa de entendimento disso, né? De orientações para poder ter uma maternagem mais protetiva, mais segura, etc. Então, Identificar quem precisa de ajuda, né? E ver exato, além do que está na frente. exatamente. Porque ela também foi vítima, né? De violência e tal. E por que você escolheu essa área? Então, como eu disse, foi meio que um. Eu sou um pouco nômade, né? Eu fui para o CRAS, não me encontrei muito, quis ir para o CAPES, aí consegui fazer essa pergunta. E lá eu estava satisfeito com o trabalho, mas queria ao mesmo tempo mudar um pouquinho os ares. E aí fiz o concurso para cá e vim por causa disso, assim, porque passei, né? E quando eu passei é que eu coloquei essa questão, não, acho que vale a pena ir para levar a bandeira de saúde mental. Foi essa a minha preocupação na época, né? Chegando aqui, eu me decepcionei muito com isso, né? Tem casos que eu poderia contar para vocês, assim, de situações em que, mesmo com o parecer social e psicológico, dizendo que a mãe, apesar de esquizofrênica, tinha condições de cuidar da criança, ela foi destituída do poder familiar, baseado no laudo psiquiátrico de que ela não tinha, a condição de saúde mental dela era irreversível. Então, um preconceito, né, que está arraigado no campo social. Mas também tem exemplos muito lindos também que a gente fez a diferença, né? Aí a gente aqui, eu falo tanto psicologia quanto serviço social, né? Uma situação de uma mulher, por exemplo, que a gente publicou esse caso, inclusive, a gente fez um estudo de caso, ele foi publicado. Uma senhora de 80, um pouco mais de 80 anos, que vivia em condições de cárcere privado, passou por várias internações psiquiátricas, e os cuidadores, que eram os familiares, a privavam de tudo. Ela dormia sem roupa, numa cama sem colcha, sem lençol, sem nada. As vasilhas eram amarradas, acorrentadas, etc. Era uma situação lamentável, subhumana, né? E que a gente verificou, a gente fez a avaliação, e hoje essa mulher está muito bem, né? Numa instituição adequada, assim. Então temos atuações que foram muito bonitas. Quais os pontos principais para atuar nessa área? Assim, o que que alguém que quer ser um profissional dessa área precisa ter? Bom, conhecimento. Nos concursos públicos cobra-se conhecimento de todas as áreas da psicologia, né? Então, mas, sobretudo, também eu acho que além de conhecimento em psicologia, desenvolvimento, acho que psicologia institucional também é imprescindível para você conhecer o lugar que você vai trabalhar e a influência desse lugar, né, desse espaço institucional na sua prática
de pericial, também é importante. A questão de conhecer também um pouquinho sobre o discurso jurídico, né? Embora isso venha também com a prática, vem muito com a prática, né? Agora, se for fazer concurso, tem que dar lá uma lidinha no ECA, conhecer dos direitos do idoso, direito da criança, direito administrativo, etc., né? Então, conhecer, ter noções do direito também auxiliam muito. E como você colabora com outros profissionais no contexto jurídico, como advogados e juízes? Com os advogados, a gente tem muito pouca relação, né? Geralmente eu não atendo advogados. É claro que a gente está aberto, né, para alguma consulta, alguma dúvida, se tiverem, assim, mas raramente eles nos procuram, né? Porque até porque se o advogado tem alguma questão com o cliente dele que é da ordem psicológica, que ele quer investigar, ele procura um assistente técnico, né, um psicólogo contratado. Então, com o perito mesmo do tribunal é muito pouca relação, quase não tem. Pouquíssimas as vezes que a gente conversou, né? Então tem muito pouca relação. Com o juiz, a relação é muito estreita, né? Geralmente a gente faz essa conversa em audiência, conversa no processo, como eu disse, mas também a gente tem uma total liberdade de procurá-lo na sala dele, né? Do juiz, das juízas, e conversarem sobre alguns casos particulares. Que eu acho também muito importante, por exemplo, né? Teve um caso recente de crianças que estavam aptas para adoção e eu tinha entrevistado as crianças e tinha entrevistado, feito uma habilitação para adoção de casais que pretendem adotar em uma outra cidade diferente. O perfil da criança que eles queriam era um pouquinho abaixo, a idade, né? Era um pouquinho abaixo do que das crianças que estavam disponíveis. Mas eu vi assim, total compatibilidade. As crianças, inclusive, se pareciam fisicamente com o casal, né? E é um casal que percebi que teria condições e se apaixonariam pelas crianças assim que as vissem. Mas eles estão em outra cidade, o perfil não bate. Então, quando os dados se cruzam no CNA, no SNA, no Sistema Nacional de Adoção, esse casal provavelmente não vai ser contactado. Então a gente faz essa ponte, a gente conversa com os juízes, né? Olha, tem um casal, fiz uma entrevista com tal casal, tem o perfil próximo dessa criança que está para adoção. E a gente sempre faz isso com crianças que a gente chama de adoção necessária, que é a adoção de crianças acima de 6, 7 anos, que são crianças um pouquinho mais difíceis de encontrar casais, né? De 0 a 3 anos, por exemplo, segue a lista do SNA, do Sistema Nacional de Justiça. Mas adoções necessárias, que é crianças mais velhas e crianças com algum tipo de doença tratável ou não tratável, ou deficiência, é um pouco mais difícil. Então, a gente faz essas pontes, né, para que a criança não fique institucionalizada mais tempo. E agora, você poderia compartilhar algum caso que você enfrentou, mais um, né, além dos que você já citou pra gente, e como você resolveu? Algum que tenha te marcado? Vários me marcaram, né? Mas eu posso contar um recente, assim, foi interessante também. É uma adoção, já que eu falei de adoção, uma adoção de uma criança, uma adoção necessária também, uma criança, é, até minto, na verdade. A criança está com 8 anos hoje, mas o casal conheceu a criança quando ela tinha 4 anos. Então tem 4 anos foram 3 anos de convivência e adotaram já há um ano. Então a criança está com 8 anos, 4 anos junto com esse casal, convivendo diariamente há um ano, né? É um casal que, por trabalharem no sistema de garantia de direitos, já teve esse contato com a criança, se apaixonaram por ela e adotaram, né? Uma família homoafetiva feminina. Essa criança, ela pertencia a um grupo de irmãos que estava institucionalizado, eram 5 irmãos, aliás, 4 irmãos, 5 com ele. Então, foi uma adoção, uma separação um pouco difícil, porque geralmente nesses casos, a criança,
a justiça prefere que a criança, todas elas vão para uma mesma família, né? Para não separar o grupo de irmãos. Mas sim, com crianças é muito difícil de você encontrar uma família que tenha condições financeiras, de cuidar de cinco crianças, né? Um espaço na casa, etc. Então, nesse caso, foi permitida a separação desde que ele mantivesse contato com os irmãos. Quando eu fui fazer a avaliação, eu verifiquei uma outra situação. As mães estavam separando essa criança porque, depois eu falo por quê, mas no início, assim, elas mudaram o menino de escola. Ele estudava na mesma escola que os irmãos. Ela trocou o menino de escola e foi estudar numa escola particular. Ela colocou o menino, o filho delas, numa escola de futebol para ocupar o tempo ali no contraturno. E já havia mais de 4 meses que essa criança não tinha contato nenhum com os irmãos, né? E aí elas me disseram assim, que não proíbem. Se ele sentir saudade, se ele manifestar que está com saudade, ele pode ligar. Bom, mas a gente sabe que ele não vai manifestar isso, se percebe, obviamente, que isso as contraria. Elas não querem que ele faça isso, ele sente, ele percebe, e ele não faz isso. Na entrevista com ele, bom, elas ainda disseram em relação a isso, que se quando ele crescer, ele quiser manter contato com os irmãos, tudo bem, mas no momento elas preferem que ele não mantenha, porque esses irmãos podem querer aproveitar dele, aproveitar inclusive financeiramente dele, né? Então, há um certo medo, receios, distorção também, né? Mas, enfim, quando eu entrevistei essa criança, é uma criança que está num sofrimento muito grande. Para ficar apenas com um exemplo banal, eu não trabalho com testes psicológicos, tá? Mas vou dar um exemplo. A gente utiliza vários meios lúdicos, né? Então, eu utilizei o desenho livre também. Não sou de interpretar desenho. Inclusive, a avaliação psicológica ela partiu de outros elementos, né? Da criança, mas só para, acho que vai ficar mais concreto para vocês. A criança, ela desenhou a família dela, ela desenhou as duas mães com mãos, só que as mãozinhas abertas e não se encontravam, e ele se desenhou sem braços e sem pés. Que é exatamente assim que ele se sentia durante a entrevista, né? É um menino que está perdendo o mundo, ele está perdendo contato com o mundo e perdendo contato, né? Não consegue abraçar mais o mundo que ele tinha. Aos poucos, essas mães afetivas, essas mães substitutas, elas estão substituindo o mundo, destituindo ele do mundo que ele tinha para substituí-lo por um outro mundo, né? Então, é um menino que está sem mundo. E isso é muito trágico, né? Porque a criança ela não perde a sua história quando ela é adotada. Ela começa uma nova história ali, né? Mas ela não deixa de existir antes desse acontecimento, né? Então, ela teve relações, ela teve experiências marcantes na vida dela, experiências boas, prazerosas ou não prazerosas, e não prazerosas também. Mas ela tinha um vínculo muito forte com esses irmãos, conviveram na instituição durante muito tempo juntas também. E essa separação dessa criança com os irmãos estava produzindo nele um sofrimento muito grande. Esse processo ainda não finalizou. Então, eu não sei o que que vai dar. Mas, como eu sei que essa mãe, pelo menos quando ela tem acesso ao processo, o relatório foi um diálogo com ela também. Porque é uma mãe muito protetiva, que tem todas as condições de cuidado, mas não estava vendo o tanto que isso era trágico para o filho delas, né? Então, eu acredito que a partir disso, a partir dessa avaliação, ela vai pensar outras estratégias, né? Repensar essa maternagem delas, né, de modo geral, das duas, para oferecer cuidado para essa criança.